é uma personagem de histórias em quadrinhos da editora Marvel Comics. Vampira é integrante de algumas formações das equipes dos X-Men e dos Vingadores. Sua primeira aparição foi na 10ª edição da revista anual dos Vingadores, no ano de 1981. Ela tem a habilidade incontrolável de absorver a energia dos outros através do contato físico, incorporando temporariamente suas habilidades, poderes, memórias e até a personalidade, tudo isso com apenas um toque. Seu nome de batismo é Anna Marie e levou mais de 2 décadas antes que fosse devidamente citado. Vampira é uma mutante nível ômega. Com isso, pode absorver qualquer ser vivo com seus poderes mutantes. Normalmente, isso ocasiona perda de consciência e de memória por um determinado tempo. O efeito da transferência é normalmente temporário. Depois que saem as características absorvidas, a vítima volta ao normal. Mas contatos prolongados podem causar o dreno permanente e até levar à morte a quem recebeu o toque. Vampira usava um par de óculos especial para evitar ferir acidentalmente alguém com rajadas óticas, quando ela absorveu o poder de Ciclope. Nascida como Anna Marie, seus pais, Owen e Priscilla, se casaram no início de seu relacionamento e viveram em uma comunidade hippie em Mississippi. A tentativa fracassada de usar o misticismo dos nativos americanos para alcançar os bancos distantes, que era basicamente um mundo astral, resultou no desaparecimento de sua mãe. Sua tia Carrie assumiu os cuidados de Anna. Em sua dor pela perda de sua irmã, era uma guardiã estrita e autoritária. Anna Marie era uma criança rebelde, e seu relacionamento igualmente ruim com o pai e a tia levou a fugir de casa quando adolescente, além de ganhar o apelido de vampira. Ao longo do tempo, ela se aproximou romanticamente de um garoto e acabou beijando o rapaz. Logo, seu poder mutante latente de absorver a energia vital e a memória das pessoas surgiu. O menino ficou em coma, do qual não conseguia acordar. Vampira ficou traumatizada com a experiência e começou a usar roupas que escondiam o corpo, de uma forma que eliminava a possibilidade de contato acidental com a sua pele. Não muito tempo depois, Vampira foi abordada por Mística. Mística acabou adotando ela como sua filha. Com o tempo, a Mística transformou a solidão, a inveja e o desespero de Vampira em raiva, e recrutou ela para a Irmandade dos Mutantes. Em sua primeira missão, a Vampira encontrou a Miss Marvel. A Vampira e a Miss lutaram, e a Vampira absorveu permanentemente os poderes e as memórias da Miss Marvel. Vampira acabou ganhando uma força incrível e um pouco de sua invulnerabilidade, e o poder de voar. Depois de absorver os poderes, Vampira recebeu ordem de derrotar os Vingadores e o atacou na sede de sua mansão. Vampira foi capaz de absorver o Capitão América e Thor, mas foi forçada a recuar. Vampira começou a sofrer por ter as memórias de Miss Marvel em sua cabeça. Desesperada, ela foi atrás do Professor Xavier e os X-Men. A caridade do Professor Xavier com todos os mutantes o levou a recebê-lo em sua escola para jovens superdotados, independentemente de sua equipe ter lutado anteriormente contra a Vampira, e apesar das fortes divergências dos próprios X-Men. O professor examinou psiquicamente a Vampira e a convidou para se juntar aos X-Men e a morar na mansão, com a equipe ameaçando até ir embora se ela tivesse a permissão para ficar. O Professor Xavier os lembrou de seus ideais como os X-Men e eles deram uma chance para ela. Com o tempo, a Vampira acabou ganhando o respeito de todos os X-Men e se tornou um membro valioso e confiável da equipe. Mística tentou resgatar a Vampira dos X-Men, pensando que o Professor Xavier a forçou a deixar a Irmandade. Às vezes, quando a Vampira ficava inconsciente ou em estresse extremo, a personalidade da Miss Marvel assumiu o controle. Vampira perdeu seus poderes por um tempo, assim como as partes restantes da personalidade da Miss Marvel que a assombravam. Ela acabou indo parar na Terra Selvagem, onde foi acolhida por Magneto. Quando seus poderes retornaram, ela e os X-Men derrotaram um vilão conhecido como Rei das Sombras, e ela voltou ao time. Durante esse conflito, ela teve seu primeiro encontro com um novo X-Men chamado Gambit, enquanto ambos estavam sob a influência do vilão. Eles acabaram se beijando por conta do controle da mente. Quando o controle acabou, Gambit lembrou do seu encontro, mas a Vampira não, o que ocasionou um encontro estranho depois. Apesar das circunstâncias de seu primeiro encontro, eles acabaram sendo atraídos um pelo outro e rapidamente começaram a namorar. O relacionamento deles era muitas vezes tenso, por conta da incapacidade dela de controlar seu poder de absorção e a desonestidade dele. Mas Vampira soube que havia herdado uma mansão em Nova Orleans, e os X-Men se retiraram para se recuperar, já que ambos emergiram impotentes de suas provações e queriam explorar ainda mais seu relacionamento. Pouco tempo depois, a Vampira e o Gambit acabaram retornando aos X-Men.
Com o tempo, as próprias habilidades da vampira retornaram naturalmente. No entanto, ela não possuía mais as habilidades que havia absorvido da Miss Marvel. A vampira voltou para a mansão. Ela logo descobriu que Gambit estava sendo seduzido por alguém chamado Fox, que era na verdade a mística disfarçada que tentou separar Gambit da vampira. Ela acreditava ter encontrado alguém melhor para a vampira, e não gostava muito de Gambit. Os X-Men votaram e a mística foi autorizada a ser um membro dos X-Men, uma decisão que nem a vampira e nem o Gambit gostaram. O professor Xavier usou sua telepatia para derrubar as paredes mentais que impediam o desenvolvimento dos poderes da vampira. Além de remover o eco mental da mística, finalmente a vampira beijou Gambit sem nenhum efeito colateral. Após os eventos da Idade X, a vampira ficou dividida entre seus sentimentos por Gambit e Magneto. Gambit afirmou que ela tinha que estar pronta para ele antes que ele pudesse estar com ela novamente, e que ele estaria esperando por ela quando ela estivesse pronta. Depois que Vampira confrontou Magneto sobre seu passado, ela passou uma noite com ele, sem prometer mais nada. Apesar de estar morando em outra cidade, ela e Magneto concordaram em manter contato enquanto continuavam um relacionamento à distância. Vampira estava relutante a se juntar à luta contra os Vingadores, apesar de ter sido instruída por seus alunos e colegas X-Men. Ela se recusou por se lembrar da pessoa má que ela costumava ser. Quando os Vingadores vieram monitorar a escola, a Vampira foi confrontada. Vampira percebeu que não poderia ficar sem fazer nada e decidiu se juntar à batalha, juntamente com vários outros membros da equipe. Finalmente chegando à Terra, Ciclope enlouqueceu por possuir a Força Fênix sozinho. Vampira tentou salvar civis presos sob os escombros feitos pelo ataque de Ciclope, com a ajuda de Magneto e várias pessoas dispostas a ajudar. A Vampira salvou a maioria dos civis. No meio da missão de resgate, Magneto surpreendentemente pediu ela em casamento. Após a missão de resgate, eles passaram um tempo juntos e gentilmente recusou a proposta de Magneto. Após a aposentadoria de Steve Rogers, Vampira se tornou a líder de campo da divisão de unidade dos Vingadores. Embora tenha aceitado a supervisão oficial de Steve Rogers e as recomendações para membros como Deadpool. Após o rompimento da divisão de unidades dos Vingadores, Vampira foi chamada para liderar os X-Men e o Instituto Xavier. Durante esse tempo, o romance de Vampira com Gambit reacendeu quando eles foram enviados para a terapia de casais, no centro de retiros da Ilha Paraíso, onde eles foram forçados a confrontar os eventos de seu passado do ponto de vista um do outro. Logo depois ia acontecer um casamento no qual os dois foram convidados, porém não teve casamento. Com isso, Gambit se inspirou e decidiu propor casamento à Vampira no local. Ela aceitou e eles se casaram logo em seguida, pelo rabino contratado para oficiar o casamento original planejado para aquele dia. Vampira pode absorver os poderes, energias, memórias, conhecimentos, talentos, personalidade e habilidades físicas de outro ser humano através do contato físico de sua pele com a pele de outra pessoa. Possui uma vasta força sobre-humana, cujos limites não são conhecidos, e ela está listada como classe 100. Ela pode correr e se mover em velocidades que estão além dos limites físicos. Seu corpo concede resistência ilimitada e, portanto, é imune à fadiga. Seus tecidos corporais são muito mais duros e muito mais resistentes às lesões físicas do que os tecidos corporais de qualquer ser humano. Sua agilidade, equilíbrio e coordenação corporal estão a níveis acima dos limites naturais. Ela também é capaz de voar pelo ar em grandes velocidades. Supostamente ela é imortal, por causa da energia iônica que a fortalece. Ela não envelhece e é imune a doenças e infecções.